Episódio de hoje. Atenas, a cidade das ideias e dos deuses. O sol começa a nascer sobre as colinas de mármore da antiga Atenas. A luz dourada ilumina templos imponentes, estátuas de deuses e colunas que tocam o céu. Pelas ruas, homens de toga branca discutem filosofia, política e ciência. É uma cidade que respira sabedoria humana, mas também uma cidade que, em meio a tanta sabedoria, perdeu o rumo da verdade espiritual. Atenas era o coração do pensamento grego, berço de grandes filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles. Um lugar onde as ideias eram mais valiosas do que o ouro, e a busca pela verdade era quase uma religião. Mas, ironicamente, mesmo com toda essa busca, o verdadeiro Deus ainda era desconhecido. Quando o apóstolo Paulo chegou ali, vindo de Bereia, ele não encontrou apenas um povo inteligente. Encontrou uma cidade repleta de ídolos. Por todos os lados, havia altares dedicados a deuses e deusas. Era uma explosão de religiosidade, mas sem direção. E o coração de Paulo se encheu de tristeza. Ele via que aquele povo tinha fome espiritual, mas se alimentava do vazio. Foi nesse cenário que Paulo, movido pelo Espírito Santo, decidiu falar sobre o Deus que eles ainda não conheciam. O Deus que criou o céu e a terra, que não habita em templos feitos por mãos humanas e que deseja se revelar a todos. Prepare-se para mergulhar nessa jornada fascinante. Em Atenas, a sabedoria humana vai se encontrar frente a frente com a sabedoria divina. E o resultado será uma das pregações mais poderosas e profundas de toda a Bíblia. Fique até o final deste vídeo. A mensagem de Atenas ainda fala com força ao mundo de hoje. Um mundo cheio de conhecimento, mas sedento de verdade. Atenas não era uma cidade comum. Suas praças fervilhavam de debates filosóficos e cada cidadão parecia ter uma opinião sobre o sentido da vida. Nos corredores do Areópago, jovens e idosos discutiam sobre ética, política, arte e o cosmos. A sede por conhecimento era insaciável, mas havia uma lacuna profunda. Entre discursos brilhantes e teorias complexas, o Deus verdadeiro permanecia desconhecido. Muitos criam em deuses e semideuses, mas desconheciam o Criador do universo. A cidade buscava respostas com a mente humana, enquanto o coração permanecia vazio. Quando Paulo caminhava por Atenas, ele observava cada detalhe com atenção. Ele via o contraste. Por um lado, uma cultura rica e sofisticada. Por outro, corações sedentos de algo que dinheiro, inteligência e status jamais poderiam oferecer. Cada altar, cada estátua, cada discussão filosófica lembrava que o povo estava procurando, mas ainda não havia encontrado. O desafio para Paulo era enorme. Ele precisava comunicar a verdade de forma que esses pensadores compreendessem. Não seria fácil. Eles tinham o orgulho de sua sabedoria e de suas tradições. Mas Paulo não se intimidou. Ele sabia que o Espírito Santo guiaria suas palavras, e é justamente aqui que começa a lição. Não importa quão avançado seja o conhecimento humano, sem Deus, a sabedoria é incompleta. Paulo nos mostra que a verdade divina é para todos, desde o mais humilde até o mais erudito. Ao caminhar pela cidade, Paulo se depara com um altar curioso, ao Deus desconhecido. Um lugar dedicado a um ser que eles sabiam existir, mas ninguém realmente conhecia. Esse altar simbolizava toda a busca humana por respostas sem direção. Paulo sentiu que ali estava a oportunidade de falar diretamente ao coração da cidade. Ele reuniu as pessoas e começou a explicar que aquele Deus desconhecido não precisava de altares de pedra ou de estátuas feitas à mão. Ele era o Criador, invisível e eterno, o autor da vida que desejava ser conhecido pessoalmente. Enquanto ele falava, muitos ouviram com atenção, mas alguns zombaram. Esse é o contraste da fé e da razão. A verdade de Deus desafia a lógica humana.
Paulo não desanimou. Ele sabia que plantar a semente do Evangelho era mais importante do que receber aceitação imediata. Aqui está a grande lição. Mesmo em um ambiente hostil ou indiferente, Deus encontra formas de alcançar aqueles que têm um coração aberto. A coragem de Paulo nos inspira a sermos firmes na fé, a compartilhar a verdade com amor e a confiar que o Espírito Santo atua onde quer. E assim, Atenas começa a ouvir sobre o Deus verdadeiro, aquele que transcende templos e filosofias, mas que deseja se revelar àqueles que o buscam sinceramente. Com o altar do Deus desconhecido diante de si, Paulo começou a pregar de maneira clara e ousada. Ele não entrou em debates acadêmicos complexos, nem se curvou às filosofias da cidade. Ele falou direto ao coração das pessoas, mostrando que o Deus verdadeiro não é apenas uma ideia distante, mas alguém que deseja um relacionamento pessoal com cada ser humano. O impacto foi imediato. Alguns ouviram com curiosidade, refletindo sobre suas vidas e sobre a busca incessante por significado. Outros ainda resistiram, preferindo o conforto de suas crenças antigas, mas a semente havia sido plantada. A coragem de Paulo revela uma lição eterna. A palavra de Deus não depende da aceitação imediata, mas do coração que está pronto para ouvir. Ele disse que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas e que Ele oferece vida, perdão e esperança a todos que creem. Essa mensagem, tão simples e ao mesmo tempo revolucionária, desafiava toda a cultura ateniense. O Evangelho chegava a uma cidade sofisticada, onde a inteligência era valorizada acima de tudo, e ainda assim, muitos reconheceram que algo maior estava diante deles. Assim como os atenienses ouviram Paulo, cada um de nós é chamado a ouvir e refletir. E não se esqueça, comentar, curtir e compartilhar ajuda o conteúdo a alcançar mais pessoas com a mensagem de Deus, como Paulo alcançou Atenas. Enquanto a pregação se espalhava, Paulo enfrentava resistência e curiosidade. Alguns zombaram, outros questionaram, mas ele permaneceu firme, cheio do Espírito Santo. Este é um ponto essencial. Transmitir a verdade de Deus nem sempre é fácil, especialmente em lugares onde as pessoas valorizam o orgulho humano ou a tradição acima da fé. Paulo mostrou que o testemunho pessoal, aliado à sabedoria e à coragem, pode tocar corações. Ele apresentou a ideia de um Deus vivo, não confinado a objetos ou conceitos humanos. Ele desafiou a cidade a olhar além daquilo que é visível e entender a realidade divina. A cidade começou a sentir a diferença. Mesmo entre a resistência, havia quem se encantasse com as palavras de Paulo. Ele não buscava números ou reconhecimento imediato. Buscava corações receptivos, prontos para a verdade. Isso nos ensina que o impacto de nossa fé não precisa ser grandioso aos olhos do mundo. Às vezes, basta plantar uma semente com amor, oração e coragem. Deus faz o restante. Enquanto Paulo caminhava pelas praças, discutia com filósofos e conversava com cidadãos, a presença de Deus começava a se manifestar. Alguns se aproximavam com perguntas sinceras, e a luz da palavra começava a penetrar nos corações. E assim, a cidade de Atenas, apesar de sua sabedoria humana, começou a ser tocada pelo Evangelho. A seguir, vamos mostrar como essa mensagem começou a transformar vidas e criar um impacto espiritual que ecoaria muito além da cidade. Com o tempo, a mensagem de Paulo começou a gerar algo invisível, porém poderoso: mudança interior. Em meio às colunas do Areópago, às praças movimentadas e aos templos cheios de ídolos, surgiam pequenos grupos que se reuniam em silêncio para conversar sobre aquele Deus que dá vida e perdão. Eram homens e mulheres cansados de adorar o que não podia ouvir nem responder. A palavra de Deus havia despertado neles uma sede diferente, não de conhecimento, mas de relacionamento. Entre esses ouvintes estava Dionísio, o Areopagita, membro respeitado do conselho da cidade.
também Dâmaris, uma mulher sábia, conhecida pela sua bondade. Ambos ouviram, creram e se tornaram símbolos da fé que nasce mesmo em meio à razão e ao orgulho humano. Esses nomes, que poderiam se perder na história, tornaram-se testemunhos eternos do poder do Evangelho. Em Atenas, onde tudo parecia girar em torno da filosofia e da lógica, o Espírito Santo começou a agir de forma silenciosa, transformando corações um por um. Não foi uma revolução pública, mas uma revolução da alma, discreta, porém eterna. E é assim também conosco. Deus trabalha no silêncio, muda pensamentos, cura feridas, reacende a esperança. O mesmo Deus que tocou Dionísio e Dâmaris quer tocar você hoje. Paulo mostrou algo que Atenas nunca havia entendido. A sabedoria humana é limitada, mas a sabedoria de Deus é perfeita. Os gregos buscavam conhecimento, mas desconheciam o autor da sabedoria. Construíam templos magníficos, mas ignoravam o Criador do universo. No Areópago, Paulo falou sobre um Deus que criou tudo, que sustenta a vida e que um dia julgará o mundo com justiça. Ele apresentou Jesus Cristo como o centro da verdade. Não uma teoria, mas uma pessoa real, viva, que venceu a morte. Muitos ficaram em silêncio, outros zombaram, mas alguns se renderam, porque entenderam que estavam diante de algo maior do que a filosofia. Estavam diante da revelação divina. Esse é o grande choque entre a mente humana e o coração espiritual. A mente quer entender para crer. Deus nos convida a crer para entender. E é nessa inversão que o milagre acontece. Hoje o mesmo desafio se repete. O mundo ainda prefere as ideias humanas à voz do Espírito. Mas assim como Paulo em Atenas, somos chamados a defender a verdade com amor, a falar de Cristo mesmo quando parece que ninguém quer ouvir. A história de Atenas nos ensina que a sabedoria humana tem limites, mas a sabedoria de Deus é perfeita e eterna. Paulo mostrou aos atenienses que conhecimento e filosofia por si só não podem preencher o vazio do coração. Mesmo em uma cidade brilhante, onde cada praça e templo exalava cultura e inteligência, o verdadeiro sentido da vida só é encontrado em Deus e em Cristo. O desafio que enfrentamos hoje é semelhante. O mundo oferece muitas respostas rápidas, teorias e opiniões, mas apenas a palavra de Deus nos dá a direção segura para nossas vidas. Como Paulo, somos chamados a falar a verdade com coragem, mesmo quando parece que ninguém quer ouvir. Os exemplos de Dionísio, Dâmaris e de outros corações receptivos nos lembram que o Evangelho age silenciosa e profundamente, transformando vidas aos poucos. Não precisamos de grandes palcos ou multidões. Às vezes, basta uma palavra, um gesto ou uma oração sincera. Deus faz o resto. E lembre-se, quando você interage com este conteúdo, curtindo, comentando e compartilhando, você está ajudando a palavra de Deus a chegar a mais corações, assim como chegou a Atenas. Cada gesto seu pode ser a ponte que conecta alguém à luz de Cristo. Que essa mensagem inspire você a refletir. Onde está o seu altar do Deus desconhecido? Será que você também não precisa conhecer pessoalmente aquele que tudo criou e deseja se revelar? O convite está feito. Permita que a sabedoria divina toque seu coração e transforme sua vida. Atenas ouviu, refletiu, foi desafiada. Alguns zombaram, outros creram. Mas o Evangelho plantou sementes de fé que ecoarão por toda a eternidade. A cidade que adorava deuses desconhecidos agora conhecia o Deus vivo, capaz de mudar corações e transformar vidas. Mas a jornada de Paulo não termina aqui. O apóstolo seguiu adiante, enfrentando novos desafios e levando a mensagem de Cristo a lugares ainda mais difíceis. A próxima cidade será Listra, onde Paulo se levantou do pó. Listra será um cenário de dor, resistência e milagres. Uma cidade que testará a fé e a coragem de Paulo,
mostrando que mesmo quando estamos caídos, Deus pode nos levantar e fazer sua obra de maneira extraordinária. E assim, concluímos o episódio de Atenas, uma cidade de conhecimento e orgulho humano, e nos preparamos para Listra, uma cidade de desafios e superação. Não perca o próximo episódio da série, onde a fé e a força do Espírito Santo se manifestarão de maneira poderosa. Que o Senhor abençoe sua vida e sua fé. E não se esqueça, curta, comente e compartilhe para que a mensagem chegue a mais pessoas. Cada interação ajuda a espalhar a luz do Evangelho, assim como Paulo levou a palavra a Atenas.